Parta imediatamente em direção ao arquipélago Báltico e encontre alguém para mim. Leylin não pôde deixar de chamar a atenção de Karen, ao ver a expressão perplexa em seu rosto. Quem? Karen ficou surpresa. Será que o mestre fez outras preparações por lá? Isso significava que ele perderá confiança nela? Depois de pensar nas consequências de ser abandonada, Karen começou a tremer involuntariamente. Aquela exibição fez Leylin rir internamente para si mesmo. Vá e encontre o Visconde Tim e diga a ele a verdade sobre quem você é. Além disso, diga-lhe que estou disposto a formar uma aliança com ele e ajudá-lo a se tornar um marquês. Leylin riu friamente, como se ele fosse o diabo. Visconde Tim. Karen ficou chocada e não conseguiu evitar levantar a cabeça. Ela ouvirá muitas vezes sobre os assuntos da família Fallen depois de se juntar às tropas de Leylin, e ela certamente sabia que o Visconde Tim tinha sido o principal líder na cobiça do território da Ilha Fallen. Este Visconde também era o maior inimigo dos Tigres Escarlates desde o começo, então como eles poderiam de repente apertar as mãos e falar de paz? Execute o pedido, Leylin acenou com a mão. Karen respeitosamente se curvou, desaparecendo na escuridão. Isso é política para você. O inimigo do meu inimigo é um amigo, e não importa como um lutou até a morte contra o outro no dia anterior, a ponto de querer matar diretamente um ao outro, é preciso juntar as mãos contra o inimigo comum mesmo assim. Embora os espiões emboscados no arquipélago do Báltico só pudessem divulgar as informações mais básicas, Leylin ainda podia ver muitas coisas nelas. Por exemplo, a discórdia entre Marquis Louis e Visconde Tim, bem como o excelente desempenho do filho mais velho de William. De acordo com o entendimento de Leylin sobre a natureza humana, ele tinha mais de 50% de chance de sucesso em amarrar o Visconde Tim, uma chance grande o suficiente para ele tentar agarrar. Mesmo se ele falhasse, ele não sofreria nenhuma perda, certo? Alguns dias depois, The Gold Priest Xena finalmente aceitou as condições de Leylin e assinou o acordo. Ela recebeu a técnica de refino de açúcar sob a condição de proteger a família Fallen por 3 anos. Ambas as partes estavam muito satisfeitas com o acordo, e talvez levaria muito tempo para que seus lucros e perdas fossem revelados. Quando todos esses assuntos foram cumpridos, uma igreja resplandecente havia sido erguida em Porte Venus. Como ela tinha dinheiro, Xena, aquela cadela prodigiosa, parecia simplesmente usar moedas de ouro para acelerar o progresso. Naturalmente, teve resultados surpreendentemente bons. O corpo principal estava dentro de 10 dias, várias vezes mais rápido do que a construção de Leylin da prefeitura. Naturalmente, isso não poderia ter acontecido com os esforços dos sacerdotes. Como eles poderiam recuperar suas habilidades divinas apenas orando todos os dias, eles não tinham medo de generosamente usar suas habilidades para apoiar a construção. Leylin só podia olhar com inveja. No dia em que a construção foi concluída, Xena pessoalmente orou e derrubou a graça divina da deusa da riqueza. Embora a própria deusa não aparecesse, apenas sendo capaz de dar a todos os seus seguidores no porto alguma sorte e eloquência adicionais, assim como habilidades rápidas de cálculo, era o suficiente para esses companheiros ganharem o suficiente para encher seus cofres no futuro. Naturalmente, a graça divina que era tão ilimitada quanto o mar e o imponente poder divino deixou uma profunda impressão em Leylin. A deusa da riqueza era apenas um deus de classificação intermediária e compartilhava o mesmo status de um grau 8 do mundo dos magos. No entanto, a sensação que ela deu a Leylin foi muito mais aterrorizante do que muitas entidades de nível 8. Talvez fosse porque era o território de sua casa, mas ainda dava a Leylin um enorme choque. A poderosa mudança qualitativa que ocorreu quando o poder da fé foi unido ao poder das leis do corpo o inspirou grandemente. Ainda havia algumas vozes discordantes na multidão. Os sacerdotes do Deus do Sofrimento não diziam muito, seus crentes eram das classes mais baixas, como escravos e trabalhadores, assim como outros como fazendeiros. Eles simplesmente não se importavam com uma deusa dos mercadores, porque na realidade o total de seus pertences nem sequer se somava a um único pedaço de ouro. No entanto, para o bispo do Deus do Conhecimento, Tapris, ter padres da deusa da riqueza estacionados aqui foi um grande desafio. Embora ele ainda enviasse as pessoas para parabenizá-las, ele virou um ombro frio para o Barão Jonas. Leylin e Barão Jonas ignoraram completamente sua atitude.
Como um representante da realeza não religiosa, havia alguns benefícios essenciais que eles nunca renunciariam e até defenderiam até a morte. Leyland ficou lá por um tempo, até que a transação envolvendo a técnica do fio de peixe tivesse sido completada e Port Venus estivesse de volta aos trilhos. Só então ele recuou para o laboratório. O mar azul pulverizou o sal picante e uma suave brisa marinha ao mesmo tempo. Uma sombra negra passou zunindo, deixando ondulações na superfície do mar atrás dele no caminho. Uma enorme frota de navios piratas estava silenciosamente ancorada no horizonte, uma caveira aterrorizante e um punhal apontavam a cor do sangue em seus mastros. Os tigres escarlates se tornaram conhecidos na região próxima, e sua força começou a se aproximar das três grandes tripulações de piratas. Havia rumores de que o capitão da tripulação pirata, a feiticeira escarlate, era do abismo do mal e até gostava de tomar banho no sangue fresco de seus inimigos. Apenas a menção do nome dela poderia fazer as crianças pequenas chorarem com medo à noite. No entanto, os rumores da feiticeira escarlate, a prima de Leyland, Isabel, estavam com os outros piratas do alto escalão no convés, como se esperassem que seu verdadeiro capitão aparecesse. Você trabalhou duro. A figura de Leyland desceu lentamente no vento uivante. Ele primeiro acenou para sua tripulação pirata, depois se virou para encarar seu próprio primo. Depois, sua testa lentamente franziu. Como ela havia sacrificado uma grande quantidade de sangue e carne, o poder de Isabel tinha melhorado muito rapidamente, e ela agora era quase um profissional de alto escalão. Ela era a combatente número 1 sob ele. Ao mesmo tempo, no entanto, a demonização de Isabel também se tornará ainda mais séria. Embora sua aparência ainda fosse humana, ocasionalmente ela emitia uma aura extremamente demoníaca e gelada, terrivelmente maligna. Era o bastante para pessoas mais fracas caírem mortas se ficassem perto demais dela. Como resultado, até mesmo os piratas mais ferozes não ousaram se aproximar de Isabel. Nosso pessoal foi criado de acordo com o seu plano. Isabel não tinha interesse nos olhares temerosos dos outros e chegou ao lado de Leyland. Você se saiu muito bem. Leyland capturou a pequena mão de Isabel. Embora estivesse frio como gelo, havia um toque de calor que ainda pertencia aos vivos. Ronald, venha para o quarto do capitão. Eu preciso ouvir o seu último relatório. Leyland olhou para Ronald, que imediatamente se curvou e obedeceu à sua ordem. De todos os companheiros, ele era o único com a melhor base. Ele até tinha alguma habilidade na liderança, algo que chamou a atenção de Leyland. Sua posição atual tinha sido lentamente elevada acima da de Ciclope, e ele se tornará o maior talento de Leyland, além de Isabel. Naturalmente, Leyland não tratou mal seus antigos subordinados e deu-lhes um navio e 10 piratas. Eles foram promovidos a líderes intermediários e tinham um prestígio inspirador, mas agora que seu status foi melhorado, seus pensamentos também pareciam mudar um pouco. Depois que os piratas no convés deixaram tudo depois de ler o clima, Leyland falou em voz baixa para Isabel: se você tomar a decisão, eu ainda tenho maneiras de me livrar da transformação demoníaca de seu corpo. No entanto, se você realmente esperar até que a transformação esteja completa, temo que você desça diretamente para o abismo, e sua alma nunca receberá a salvação. Isabel brincou com o cabelo comprido. Só na frente de Leyland ela faria essas pequenas ações femininas. Depois que eu desisto do meu poder, como me vingar dos meus inimigos? Fiz uma promessa de que, todos os dias em que vivo, buscarei a morte de meu inimigo para consolar as almas de minha família. Ouvindo o que Isabel disse, Leyland só podia ficar com um humor sombrio. O caráter de sua prima era tão forte que poderia lhe causar dor de cabeça. Tudo bem, já que não temos mais nada a fazer depois desta batalha, podemos reservar um tempo para considerar como resolvê-lo. Só espero que não cheguemos tarde. Leyland olhou para o céu, onde as nuvens se juntavam lentamente, anunciando a chegada de uma tempestade. Minha espada há muito tempo tem sede de sangue. Sua prima estava ao lado dele como uma valquíria. Droga! Droga! Por asterisco asterisco! O Visconde te amaldiçoou quando ele bateu a maçaneta da porta do quarto, segurando uma garrafa vazia de rum àqueles que servem empregadas? Ele rugiu por muito tempo para eles saírem. Um dia, farei com que todos vocês que me desprezam e me insultem paguem o preço.
Voltando a pensar naqueles olhares de desprezo recebidos recentemente, o humor do Visconde Tim tornou-se ainda pior. Milímetros? Quem é esse? Eu não disse antes, para todos saírem da minha vista. A voz do Visconde Tim parou, porque a pessoa que ele descobriu em pé no seu quarto não era uma empregada, mas um ladrão. A tripulação pirata do Tigre Escarlate dá-lhe as nossas saudações. Este ladrão tinha uma voz doce que era agradável aos ouvidos e a sua figura era muito boa. O Visconde Tim olhou para ela da cabeça aos pés, e sua expressão mudou completamente. Ele até parecia que tinha acordado de seu estupor bêbado. Tigre Escarlate? Eles não eram seus inimigos? Haha! Você está aqui para tirar minha vida. Tim deu alguns passos para trás, e seu coração escuro estava cheio de ódio. Se fosse o pai dele e o lugar de William, aquele ladrão teria sido cortado em pedaços antes que ela pudesse chegar tão perto deles. Só aqui na casa deste segundo filho negligenciado poderia facilmente passar um assassino. No entanto, se ele pudesse lutar por um pouco mais de tempo, os guardas notariam que algo estava errado e imediatamente correria. Não, estamos aqui para ajudar você. Você quer se tornar um marquês? A tentação de um demônio saiu dos lábios de Karen. Marquês. A expressão de Tim mudou muito, e ele imediatamente fechou a porta do quarto com uma expressão sombria.